Bom, se você quiser fazer progresso na sua vida de verdade, você vai precisar se isolar. Você não consegue fazer progresso enquanto você está cercado de outras pessoas. Porque quando você está cercado de outras pessoas, você está com ideias que não pertencem a você, certo? Vamos supor que você está na sua casa e na sua casa tem várias pessoas, tem a sua família, tem a sua mãe, tem o seu pai, tem os seus irmãos, entende? Ou sei lá, você mora com outras pessoas. Sempre que você chega na sua casa, você está sendo inundado de ideias que não são suas, porque você está convivendo com outras mentes, certo? Se você tem muitos amigos, você tem um ciclo social muito grande e você está sempre cercado desse ciclo social, você não vai conseguir ver o que é seu de verdade e o que é dos outros. Porque você vai estar sendo inundado com pensamentos e com ideias de outras pessoas. Entende? E você não vai conseguir fazer um progresso na sua vida por conta disso. Você não vai conseguir evoluir profissionalmente. Você não vai conseguir criar projetos, entende? Porque quando você for começar um projeto, essa pessoa vai te dar uma ideia e essa ideia vai embaralhar toda a sua cabeça. Entende? Então o resumo é, você precisa se isolar para você conseguir fazer progresso. Entende? Somente quando você está isolado é que a sua cabeça tem espaço para deixar suas próprias ideias fluírem, entende? Eu nesse momento estou aqui na Alemanha e eu estou passando 11 dias aqui e eu tô numa fase que eu tô mais isolado, entende? Eu tô isolado nesse lugar, tipo, eu tô aqui nessa cabana e só tem eu aqui nessa cabana, entende? Eu fico o dia inteiro aqui, ó, eu caminho, mas é só eu, basicamente. Então, eu comecei a perceber que no começo foi ruim, certo? No começo foi ruim porque eu senti falta de outras pessoas, porque antes de eu vir aqui pra essa cabana, antes de eu vir aqui pra Alemanha, eu estava na Polônia, e na Polônia eu estava num hostel onde tava cheio de gente a todo momento, cara. Tava tipo, porra, lotado de gente, gente nova, eu trocando ideias com as pessoas, entende? E, cara, foi incrível aquele momento, porque é um momento enriquecedor, muitas mentes, entende? Eu tava aprendendo muito, e depois eu vim pra cá, e é o oposto daquele lugar. É um lugar muito isolado. E aqui as minhas ideias começaram a fluir. Todos aqueles pensamentos que eu tive, todas aquelas ideias que eu tive com aquelas pessoas lá na Polônia, eu trouxe pra cá, pra esse lugar, e aqui eu tô sozinho. Então todas aquelas ideias que eu tive lá atrás, agora começou a fluir na minha cabeça, porque eu dei espaço, sabe? Eu criei um espaço onde não tem mais ideias, só as ideias que estão aqui, certo? Então eu comecei a fazer mais progresso, certo? Eu trabalho como web designer, eu comecei a fazer muito mais progresso, comecei a pegar muito mais cliente, os meus sites começaram a ficar muito melhores, entende? Eu comecei a ter muito mais ideias para vídeos aqui agora, eu comecei a perceber toda as coisas que estavam no meu interno que antes eu não percebia. Comecei a perceber, cara, que eu sou uma pessoa desorganizada, cara. Sou muito desorganizado. Comecei a perceber que eu também sou uma pessoa muito criativa, entende? Eu comecei a perceber que eu também sou uma pessoa muito energética, porque eu me isolei, sabe? E eu ter me isolado fez com que eu consiga perceber todas essas coisas, entende? Então eu criei essa tese. Eu percebi isso, que você só vai conseguir fazer um progresso substancial na sua vida quando você se isolar. Pensa só, Jesus ele foi pro deserto foda-se, jesuar durante tantos dias lá, entendeu? Desculpa, foda-se. Mas então, ele foi pro deserto, cara. E lá foi onde ele fez o progresso, lá foi onde ele se conectou com o Pai, entende? Porque ele se isolou. Porque ele estava no meio do deserto, é só ele. Então, sempre que você quiser fazer um progresso substancial na sua vida, sempre que você quiser de verdade, pô, eu fazer um progresso, cara, você precisa se isolar, mano. Você precisa se isolar de verdade. Se isolar de verdade é não ter ninguém à sua volta. Entende? Você ir para um lugar onde vai ser só você, puramente só você. Sabe? Se você mora com seus pais, cara, não, seus pais não podem estar por perto. Seus irmãos não podem estar por perto, seus amigos não podem estar por perto, tem que ser só você, mano, isolado durante, sei lá, 30 dias. Porque assim você vai conseguir perceber exatamente quem é você, mano. Quais são os seus pensamentos. Porque não tem mais pessoas, é puramente o seu eu. E quando você consegue ver o seu eu, você consegue ver os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você consegue ver como que você vai melhorar os seus pontos fracos e como que você vai ir mais fundo nos seus pontos fortes, entende? E isso é o que vai fazer você ter um progresso na sua vida de verdade. Então, cara, o resumo desse vídeo é: se isole,
sabe? Se isole. Só que não leve isso ao pé da letra. Não leve uma vida sempre isolada. Você precisa de um balanço entre as coisas. Entre você estar isolado e entre você estar cercado de pessoas. Você tem que perceber qual estado da sua vida você está agora. Nesse momento, talvez você já esteja vindo de um passado, de um momento muito isolado. Sabe? Você já está muito isolado durante muito tempo. Se você está isolado durante muito tempo, agora você precisa se abrir mais. Você precisa estar mais extrovertido. Você precisa falar mais com pessoas. Porque isso vai enriquecer a sua cabeça para depois você se isolar de novo. Entende? Agora, se você é uma pessoa que já está vindo de um passado, de uma coisa muito extrovertida, você está muito aberto, falando com muitas pessoas, agora é hora de você se fechar. Agora é hora de você voltar pro centro, perceber quem você é, entende? Porque assim você vai começar a ter ideias fluindo na sua cabeça. E aí que você vai fazer o progresso real. Aí é que você vai ter aquele progresso que você tá imaginando. Porque eu sei que você tem coisas na cabeça que você quer atingir. Só que você fala, cara, eu não sei. Quando você se isolar, você vai saber como. Entende? Porque o seu espírito vai falar contigo. A sua essência vai falar contigo. E ela só se comunica no silêncio. Entende? E você não pode estar silencioso se você está sempre cercado de pessoas. É por isso que os monges vão pra montanha meditar longe das pessoas, tá ligado? Porque, cara, eles se isolam. Eu conheci um monge, mano, quando eu tava lá na Polônia. E, não um monge, mas ele tinha meditado com os monges, entendeu? E basicamente ele falou que quando você tá meditando você acostuma, tá ligado? Eu falei, mano, como é que foi meditar com os monges? Ele fala, cara, você só se acostuma. Vira rotina. Eu falei, é sério? Ele é sério, mano. Então, tipo, é isso, mano. É o que eu falo, é esse momento de você tá introvertido e depois tá extrovertido. Você tá sempre nesse constante balanço, entende? Nesse equilíbrio entre as coisas. Você não pode pegar somente um lado e falar, eu vou ser isolado pra sempre, eu vou ser extrovertido, só extrovertido. Não, mano, balanço entre as coisas, certo? Mas o progresso real, o progresso nos seus objetivos profissionais está no isolamento, certo? Porque é onde você consegue colocar os seus projetos, as suas ideias pra fora, é onde você consegue, pum, jogar pro ar, jogar pro mundo. Quando você tá extrovertido, não, introvertido, desculpa. Basicamente é isso. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.